Scarface, conhecido em Portugal como A Força do Poder, é um filme de drama policial estadunidense do ano de 1983, dirigido por Brian De Palma e escrito por Oliver Stone. É um remake do filme de 1932 de mesmo nome, com o subtítulo A Vergonha de uma Nação, que foi dirigido por Howard Hawks. Scarface conta a história do refugiado cubano Tony Montana, interpretado por Al Pacino, que estava em seu apogeu da juventude e carreira como ator. Montana, um personagem fictício que, segundo o próprio Brian De Palma, é uma figura irônica dos gangsters de Cuba, fazendo referência principalmente a Pablo Emílio Escobar, um dos maiores chefes dos cartéis de drogas de Medellín e Cali. Na trama, Tony Montana chega em 1980 na cidade de Miami com nada e se torna um poderoso chefão da droga. Scarface é um dos filmes mais violentos já feitos e também um expoente de Hollywood no cinema da década de 80, sendo também bastante censurado pela crítica pelo seu teor óbvio de violência e linguagem imprópria. O enredo se baseia em torno do criminoso cubano Tony Montana, que é exilado de Cuba para Miami, nos Estados Unidos, depois de fazer um serviço matando uma figura política no início do filme. Fato baseado em um acontecimento real da época do governo de Fidel Castro, onde ordenou a extradição de 125 mil refugiados, sendo que metade deles eram detentos políticos, como se vê em um discurso pronunciado por ele na entrada do filme com a seguinte frase: "Eles querem nos extirpar do heroísmo de uma revolução, mas não queremos e nem necessitamos disto." Ao lado de alguns companheiros, um deles Manny Ribeira, que é chamado de Manolo, interpretado pelo ator Steven Bauer, o mesmo que fez Dom Eladio na série Breaking Bad. Tony começa fazendo pequenos trabalhos para um chefão do tráfico de drogas, o Frank Lopes, interpretado por Robert Loggia. Um desses trabalhos foi o de negociar com os colombianos, o tipo de gente a qual Tony tem meio que uma xenofobia por não confiar muito neles. É nessa cena que vemos o primeiro teor de violência do filme e da realidade que é o submundo do crime, aonde Tony é forçado a assistir seu próprio irmão sendo dilacerado por uma serra elétrica no banheiro do hotel. Em pouco tempo ele sobe na organização criminosa, enquanto sobem ainda mais suas ambições. Tony se apaixona por Elvira Hancock, interpretada pela renomada atriz Michelle Pfeiffer, esposa de seu chefe. A partir daí, aonde se inicia um triângulo amoroso do qual Frank não fica nem um pouco satisfeito. Logo depois, Tony mata Frank, após esse ter tentado matá-lo por ciúmes. O momento onde se vê uma das cenas mais extraordinárias do filme, com a vingança de Tony Montana no escritório de Frank, onde é dita também uma das suas famosas frases: "Um homem sem palavra é como uma barata." Tony chega ao topo do império da cocaína em Miami, trabalhando ao lado do barão da coca Alejandro Sosa, e ganha cada vez mais poder e dinheiro. Entretanto, começa a ter problemas devido ao vício em cocaína, problemas pessoais com sua irmã Gina, a qual ele possui fortes obsessões de domínio e posse da vida da jovem, e problemas com o imposto de renda, o que acabam afetando indiretamente a Tony Montana e aos poucos o levam à ruína. Isso contrasta bem o final da trama, onde Tony teve que lutar sozinho
contra um exército de assassinos de aluguel enviado por Sosa à sua mansão. Não darei o spoiler que culminou a isso no filme. Assista. Momentos finais que encerraram seu poder, aonde é dita duas das melhores frases do personagem aclamadas pelos fãs. A primeira é "Say hello to my little friend", que traduzido significa "Digam olá para o meu amiguinho". Frase essa dita antes de ele disparar um projétil na porta do seu escritório com o lança-granadas do seu fuzil. E a segunda, que é "I am Tony Montana, fuck me is fuck with the best", que traduzido significa "Eu sou Tony Montana, ferrar comigo é ferrar com o melhor". O que podemos então tirar de proveito do personagem Tony Montana para nossas vidas? Bom, existem alguns pontos positivos e negativos que encontramos no personagem. Os pontos positivos, em primeiro lugar, é a sua determinação. Tony Montana é alguém motivado por um forte senso que o torna uma pessoa determinada a conseguir o que quer. E isso vemos desde o início do filme até o final. Em segundo, o seu instinto, pois quando Tony desconfia de alguém ou de uma situação que pareça não ser favorável para ele, geralmente ele acerta em cheio e tem toda a razão. Isso fica claro naquela cena da negociação com Omar Suárez para o primeiro trabalho envolvendo os colombianos. Em terceiro, sua fidelidade. Tony Montana está muito além de apenas um gangster ambicioso que pode usar alguns requintes de crueldade às vezes para despertar respeito ou intimidar seus inimigos. Ele também faz questão de provar o quanto alguém pode ser digna de sua confiança. Ele é uma pessoa que zela muito pela sua reputação, e isso fica provado em sua primeira conversa com Sosa. O primeiro ponto negativo que não se faz necessário absorvermos do personagem, em primeiro lugar, é sua impulsividade. Tony demonstra ser um cara de pavio curto, onde no decorrer do filme vemos isso diversas vezes. A sua falta de controle emocional muitas das vezes passa uma mensagem negativa de descontrole, não conseguindo despertar a afeição diante dele. Em segundo, sua obsessão. O segundo defeito de Tony é ligado à sua irmã Gina e ao seu amigo Manolo. Sua insistência em controlar a vida de sua irmã mais nova faz com que Tony cometa uma das suas piores falhas no filme, que é o de matar seu próprio amigo. Fora o fato que, devido à sua obsessão de estar no poder, faz com que Tony não respeite a opinião dos outros e desconsidere as intenções de quem quer ajudar, como vemos na cena da banheira, em que ele ignora a ideia de Manolo. E em terceiro, a sua arrogância. Tony não é o tipo de gangster diplomata ou culto. Vemos que sua personalidade exala um tanto de ignorância acadêmica, até mesmo em seu modo de dialogar. Mas a sua arrogância foi um dos fatores que levou à sua ruína. A partir do momento em uma simples conversa por telefone com Sosa, ele alterou seu teor de voz, expressando fúria. Enfim, se fôssemos pegar uma frase de Nietzsche para definir Tony Montana como um todo, seria aquela que diz: "O que não me mata, me fortalece". Em outras palavras, depois de ter matado Frank, Tony avistou um balão no ar com a frase "The world is yours", que traduzido significa "O mundo é seu", que lhe trouxe um significado de poder, ambição e conquista. Portanto, se o poder não pudesse matar ele, com certeza o fortaleceria. E foi isso que Tony arriscou em descobrir, embora de uma maneira
muito trágica. Se você ainda não assistiu esse clássico do cinema, recomendo você assistir.